Esse filme parece só uma animação sobre robôs, mas na real, ele conta uma história sobre um mundo onde se você não consegue se atualizar, você simplesmente é descartado. E o mais bizarro é que quase ninguém percebe isso. Derrubou nessa porra? Filme, você chama o que, Slade? E logo no começo a gente acompanha a trajetória do Rodney. Desde pequeno ele já demonstrava que não era um robô comum, sempre curioso, sempre tentando inventar alguma coisa. Eu só ganhava todas as roupas dos meus filhos quando eu era moleque. Seus filhos? Só que tem um detalhe que o filme faz questão de reforçar. Rodney nunca teve acesso ao melhor, sempre peças usadas, sempre o que sobrava. E mesmo assim, ele nunca deixou isso limitar o sonho dele, de se tornar um grande inventor. Já adulto, o Rodney decide que agora é hora de ajudar o pai com a invenção dele. E aí você pensa, agora vai dar certo, só que não, dá tudo errado. Porque bem na hora aparece o chefe do pai dele, e o time não podia ser pior. O robozinho simplesmente entra em pânico e acaba destruindo tudo. Tava dando certo, porra. Com isso, ele acaba tomando um esporro do chefe do pai dele, falando que ele não vai ser nada além de um filho de lavador. E é nesse momento que bate a realidade. Talvez ficar ali não seja o plano perfeito. Então o Rodney toma a decisão mais óbvia possível: ir para a cidade grande tentar a vida. A mãe dele obviamente entra em desespero e tenta segurar ele, mas o pai, mesmo sabendo das dificuldades, o apoia, porque no fim ele sabe que o Rodney não nasceu para ficar parado ali. Mano, Ladyboy aí deve ser um bagulho muito comum, né? Os caras não tão ligando pro filme. Eu tô pensando como que eles fazem sexo. Irmão, eles criam a porra do robô do zero, filho da puta. Não, mas fazer que é gostoso. Ele literalmente, o filho dele literalmente criou um homúnculo. Então por que ele colocou um pinto no filho se não precisar? Porque ele queria. Não, se é uma Engraçado, né? porca e um parafuso, a porca é a no cu Xana da e o mulher. parafuso. Verdade, acabei esquecendo um detalhe muito importante. Dessa vez eu não assisti esse filme sozinho. Eu tava com a Lady, com o Dunk e com o Slade. E quando a gente chega em Robópolis, aí o filme começa a ganhar outra energia. Porque é aqui que a gente conhece simplesmente o segundo melhor personagem da história, o Manivela. O cara já entra daquele jeito totalmente caótico, falando sem parar e claramente sem nenhum tipo de freio. Na estação de trem não acontece muita coisa. Acontece uma piadinha aqui e outra ali. Puta Caralho, que pariu. meu. Segura. Caralho. Você Tá vendo? história do gelo. Incrível. Caralho, puta que Muito real esse filme. Mas o Rodney e o Manivela só vão se falar mesmo quando eles chegam no meio de transporte. Vocês estão percebendo que eu tô dando uma resumida porque nesse começo não acontece muita coisa de importante no filme. Oh, daquele jeito que eu tô falando que é o pinto dele, ó. E mano, esse filme acerta muito no humor. Tem desde piada completamente besta até algumas adultas, que passam despercebidos se você não prestar atenção. E já chegando no destino, o Rodney não perde tempo, já vai direto para a empresa do grande soldador, todo confiante, achando que agora vai. Você pode brilhar, não importa do que seja feito. Só que aí entra simplesmente o personagem mais filho da puta do filme inteiro, o Tim. Mano, o cara simplesmente brinca com o emocional do Rodney, dá esperança para logo depois tirar sarro da cara dele, não deixando ele entrar. Só que ele dá uma informação muito importante, que a empresa não contrata mais inventores. Por quê? Calma que eu já te explico. E o motivo de tudo isso é o Dom Aço, porque ele simplesmente está no comando da empresa. E esse cara não tá nem aí pra ideia bonita, para ajudar ninguém, ele só quer mesmo é dinheiro. E pra isso ele muda tudo, lança uma nova linha de produtos, mete um slogan bonito pra disfarçar. Por que Uou. ser você se você pode ser novo? Ah, não, tá de sacanagem. Mas na prática ele para de fabricar peças avulsas. Simples assim. E o que isso significa? Que quem não pode pagar por upgrade fica pra trás. Enquanto tudo está rolando, o Rodney ele simplesmente pega o robozinho dele Não Será deixa que tem passar. zoofilia aí? e invade o lugar. Só que ninguém dá a mínima pra ele, pra história dele, pra nada. Mulher gostosa da desgraça. Puta que pariu, era só barulho de metal batendo. Tan, 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 tan. E pra piorar a situação, ele ainda é expulso. E é claro, pra fechar com chave de ouro, o filho da puta do Tim aparece de novo só para zoar mais ainda um pouco da cara dele. É você, Dunk, seguindo ele. Você tem sorte que aí não tem baleia pra ser a sua mãe. Que isso, cara? Após tudo isso acontecer, a gente é levado para a parte de baixo da cidade. E lá que rola uma das cenas mais diferentes do filme. Vários trabalhadores reaproveitando peças antigas e transformando em novas. Tudo no ritmo de uma música que é muito boa. E nesse lugar, a gente conhece a Madame Junta, Tá ótimo, acabou o intervalo, é o trabalho. que é a mãe do Dom Aço. E nós percebemos que a relação deles é um pouco excêntrica, por assim dizer, porque claramente quem tá no comando é a mãe e não o Dom. Ou seja, todo o plano que tá acontecendo por trás disso, do grande soldador sumir, veio da mente da Madame Junta. Cara, quem teve a coragem de comer isso aí, né, velho? Aquele cara. Ou
Ela era muito gostosa antes, aí se tornou isso. Chega de ultrapassar. Será que não? Nossa, isso dá uma arte muito foda, na verdade, agora que você falou. Então voltamos para o Rodney, que eu acabei esquecendo de avisar que ele ficou preso num tambor. Só que por pura sorte ou azar, quem aparece ali no meio é o Manivela, tentando roubar o pé do cara. E quando o Manivela consegue roubar o cara, começa uma cena de perseguição. Quer dizer, uma dança na verdade. Cara, vai tomar. Ó, isso é uma referência a sexo, então dançando. E no meio desse caos, o Manivela acaba perdendo a cabeça, literalmente. E é por causa disso que a gente conhece o resto do grupo dele. Mas a mais importante é a Piper, pois ela é gostosa. E depois desse encontro totalmente aleatório, rola aquela troca de farpas básicas, meio ameaça, meio zoeira. E cada grupo segue o seu caminho, como se nada tivesse acontecido. E meu Deus do céu, como a Piper é. Cara, é muito safada, mano. Meu Deus, como é que eu resisto? O cara vê qualquer mulher. Ai, caralho. Ai, como não resisto? Após toda aquela confusão, a gente acompanha o grupo do Manivela. E eles vão direto para uma loja tentar consertar ele. Porque, né, o cara literalmente tá sem cabeça. Só que chegando lá vem a pior notícia possível. Pararam de fabricar as peças do modelo dele. Ou seja, oficialmente ele é um ultrapassado. E o vendedor ainda fala, ou você compra a nova linha do grande soldador, ou vira uma sucata. Só que no meio dessa conversa toda, quem aparece do nada o Rodney. O cara tava ali ouvindo tudo quietinho e resolve se meter. E ele manda basicamente relaxa que eu resolvo. E se oferece para consertar o Manivela usando só peças simples. E o mais absurdo, funciona. E depois disso rola um pouquinho mais de conversa, aquela correria básica. E quando você vê, eles já estão indo para uma casa aleatória. Só que não é qualquer casa, é simplesmente a casa da personagem que ninguém esquece desse filme. Sim, ela mesma, a tia Turbina. E assim, o diretor claramente sabia o que tava fazendo quando criou essa personagem. Nossa, eu me derreti, mano. Ai, Puta eu que sou tão pariu. distraidinha. Ela é muito... Não, irmão. Ela se joga em cima Puta do cara. que pariu. O cara é Snu. A casa dela funciona basicamente como um hotel. Aquele lugar onde todo mundo que foi meio esquecido pelo sistema acaba parando. E a Manivela já todo entrosado pergunta se o Rodney pode ficar ali. E ela aceita de boa. Só que nesse momento, o Rodney já tá meio desanimado. E não é para menos, né? O cara saiu de casa cheio de esperança e até agora só tomou no cu. Caralho, deram lugar pra ele dormir. É, mas aí, filho pô, da mas o puta cara nem tá. O cara tá sendo Irmão, destruído, todos os Lady. sonhos deles todos os sonhos dele acabou, porra. Nem Calma aí começou e também. já acabou. Foda-se. Só que o Manivela não deixa o clima pesar muito. Ele puxa o Rodney para cima antes de ir dormir. No dia seguinte, o Rodney já acorda naquele modo indignado e manda a pergunta que tava entalada na garganta. Se o grande soldador sumiu, por que ninguém tá fazendo nada? Tipo, como que o ídolo de todo mundo desaparece e geral simplesmente aceita? E o mais engraçado é que parece que o universo escuta ele, porque bem nessa hora começa a juntar uma multidão na frente daquela mesma lojinha. E o motivo é simples. Agora eles não estão mais vendendo peças sobressalentes. Só os modelos novos. Ou seja, se você não tem grana, azar o seu. Só que no meio da confusão a galera percebe que o Rodney tá ali. E principalmente percebe que foi ele quem consertou a manivela. Resultado, todo mundo começa a cercar o cara como se ele fosse uma assistência técnica ambulante. E ele realmente começa a consertar todo mundo ali mesmo. Um por um, improvisando, adaptando e resolvendo no puro talento. E aí que a situação começa a ficar séria de verdade. Porque a Madame Junta percebe que alguém está consertando os mais pobres. E isso é horrível para o negócio dela. Enquanto isso, a fama do Rodney só cresce. Mas bem no meio dessa ascensão, chega uma carta dizendo que o pai dele tá nas últimas. Você ficou muito preocupado com seu pai? Não, Aborrecido aí. Não, vagabundo. E aí bate o desespero, porque naquele momento fica claro que para resolver tudo e salvar o pai dele, eles precisam trazer o grande soldador de volta. E o lugar onde ele pode encontrar ele é no baile anual do soldador. Só que tem um pequeno detalhe, entrar lá é praticamente impossível, ou não. E para entrar no tal baile, ele simplesmente mete o modo impostor sem dó. É mentira atrás de mentira, confiança lá em cima, e torcendo para ninguém perguntar demais. E no meio disso tudo a gente ainda descobre um detalhe completamente aleatório. O Tim é meio masoquista. Masoquista da porra. Eita, tá duro, tá duro. Nossa, ele Tiro deve ter de um fora, tiro de fora. cacetaço. Antes de entrar, eles combinam um código de emergência, porque claramente alguma coisa vai dar errada. E spoiler, dá errado. Já dentro da festa, o caos já começa a se espalhar. O Dom tenta dar em cima de uma moça, que aliás claramente não tá interessado em nada disso. Enquanto o Manivela já tá em outra missão, trocando uma ideia com uma robô chamada Lorita. Só que enquanto tudo isso acontece, o Dom sobe no palco e manda a bomba. O grande soldador não vai aparecer. E é aqui que o Rodney simplesmente perde o filtro. Ele começa a questionar, acusar, joga tudo na cara. E no meio disso tudo ainda solta que é ele que tá consertando todo mundo. Pronto, era tudo que precisava para a situação sair completamente
do controle. E é nesse momento que o Rodney solta o código. O Manivela tenta ir salvar, mas antes disso, a moça entra no meio e resolve usando seu charme para cima do Dom. Quando o Rodney tá quase saindo do evento, o Manivela chega e estraga tudo. E isso acaba virando uma bagunça absurda, gente correndo, segurança aparecendo, um caos completo. E ainda assim o Rodney consegue sair dali com a moça, quer dizer, com a robô. Ah, e por sinal o nome dela é Cap. Eu acho que eu acabei esquecendo de dizer isso. E ela tenta fazer o óbvio, tirar ele da cidade antes que dê o pior. Mas o Rodney não quer nem saber. Mas ele tá decidido a encontrar o grande soldador de qualquer jeito. E ele acaba convencendo ela a ajudar. Enquanto isso, o Manivela deixa a Loretta em casa. E ele sai de lá todo felizão. Mas essa felicidade não dura muito, porque ele é pego pelos varredores. E depois de todo esse caos, o Rodney e a Cap finalmente chegam na casa do grande soldador. E já de cara tem algo estranho. A casa tá parada, silenciosa, tipo, claramente ninguém entra ou sai dali há muito tempo. Só que o Rodney, teimoso como sempre, dá um jeito de abrir o lugar e entra mesmo assim. E quando ele pisa lá dentro, bate aquele momento meio nostálgico. Porque pra ele aquilo não é só uma casa, é praticamente um templo. Ele cresceu assistindo o cara, se inspirando nele. Então dá pra ver que ele tá quase surtando de emoção. Ai, o grande lutador. Por que ele fala com uma... É tesão, pô. O cara é o ídolo dele, mano. Deixa o cara falar com tesão aí. Ele se empolga demais e assopra um dominó, e isso simplesmente ativa um efeito cascata gigante pela casa inteira. E do nada, no meio desse caos de peça caindo, surge ele, o grande soldador, fazendo uma entrada completamente absurda, surfando no meio dos dominóis. Só que quando finalmente eles conversam, não é nada do que o Rodney esperava. Porque o cara que era a inspiração dele simplesmente manda um desista disso. Fala que não vale mais a pena, que ele já passou dessa época, que não vale mais a pena ser um inventor. E isso quebra o Rodney de um jeito que nenhuma humilhação antes conseguiu, porque agora não é mais o sistema contra ele, é o próprio ídolo dizendo para ele parar. E sem muito o que falar, ele só vai embora, completamente decepcionado. Enquanto isso, o Manivela tá literalmente no pior lugar possível para se estar em Robópolis, embaixo da cidade, no meio do ferro velho, a um passo de virar sucata. E no meio desse cenário nada amigável, ele acaba esbarrando justamente em quem não devia, o Dom Aço e a Madame Junta. E aí não tem mais dúvida nenhuma, porque eles estão lá conversando tranquilamente sobre eliminar quem tá atrapalhando os planos deles. Só que o problema é que o Manivela escuta tudo, e é claro, não demora muito para perceberem que ele tá ali. Mas de alguma forma ele consegue sair de lá, e nisso ele acaba perdendo sua perna, e acaba virando uma fanboy. Depois que tudo isso acontece, o Rodney chega naquele ponto de ok, acabou pra mim, vou voltar pra casa. Não tem mais plano e não tem mais esperança. Na estação de trem, o Rodney está falando com o pai dele pelo telefone. E nisso é mostrado que o pai dele só piora cada dia mais, reforçando ainda mais aquele sentimento de que o tempo tá acabando. E no telefone o Rodney fala que deu tudo errado, que nada funcionou. Basicamente ele está desistindo. Só que o pai dele manda aquele discurso clássico que reacende tudo. E bem na hora que esse clima muda, chega a trupe inteira. Eu tenho uma irmã. Uma irmã horrorosa. E o principal, Manivela, que estava praticamente fugindo da cidade, mas voltou só para soltar a fofoca que ouviu lá embaixo. A reação inicial? Ir embora, sumir, cada um pro seu lado. Só que aí o Rodney puxa todo mundo e manda aquele discurso que você já sabe. E quando parece que é só isso, do nada aparece ele, o grande soldador. Só que agora é diferente. Ele está decidido a ajudar. E isso muda tudo, porque se antes era um grupo perdido, agora virou uma equipe com um plano. E o mais importante, com alguém para enfrentar o Dom Aço de igual para igual. Ah, grande lutador. Pô, vai gozar, ela tinha dormido daqui a pouco. Vai Ó, mesmo, se não- Ou, Vai gozar, ela tinha dormido. Gosto de mulheres com Não, não, grandes... por que? E aí que a gente volta pra empresa, porque agora é hora do plano entrar em ação. Nada de conversa, é direto ao ponto. O grande soldador vai encarar o Dom Aço cara a cara. E por um segundo parece que vai dar certo. Ele entra, chega com presença e simplesmente demite o Dom ali mesmo. Só que claro, não ia ser fácil assim, porque do nada o Dom reage e apaga o grande soldador. E quando o Rodney e a Cap chegam na sala, já encontrou ele sendo levado direto para o ferro velho. Tipo assim, quase fim de jogo. Só que no improviso total, eles conseguem salvar ele no último segundo. E aí começa uma perseguição completamente caótica dentro da empresa, que rapidamente escala para a cidade inteira. Só que no meio disso tudo, tem um detalhe. O grande soldador tomou uma pancada que simplesmente ficou meio biruta. E no meio da fuga, o Rodney ainda arruma um jeito de consertar a cabeça dele. Ali mesmo, na correria, a perseguição vai para lá embaixo, no fundo da cidade. E por um momento parece que eles finalmente escaparam. Só que tem um problema. O grande soldador acaba caindo direto no inferno de sucata. What
Nossa, foi pro inferno. Oh! E aí que o Rodney faz o que ele sempre faz, puxa todo mundo de volta, com outro discurso. Mas dessa vez ele não só fala, ele começa a melhorar todo mundo que está ali, ajustando, consertando, transformando aquele grupo em algo muito mais forte. E lá no fundo da cidade a situação já tá no limite, o grande soldador tá literalmente a um passo de virar sucata de vez. Só que bem na hora H, o Rodney e o resto da galera chega pro resgate. O que era pra ser só uma fuga, vira uma guerra, tipo assim, é basicamente um set contra um exército inteiro. E um detalhe importante ficou pra trás, a Piper e a tia Turbina não estavam na perseguição. Mas quando tudo começa a dar errado, quem aparece? A Piper. E não sozinha, ela chegou com um bonde inteiro pronto pra briga. E aí começa o caos total, vira uma briga generalizada. Mas então a mãe do Dom volta para a ação e faz o negócio voltar a funcionar para o grande soldador morrer. Mas o Rodney será para o resgate e consegue tirar ele antes que o pior aconteça. Enquanto tudo isso acontece, a chaleira do Rodney tira o X1 com a mãe do Dom. Só que a chaleira do Dom consegue vencer e com isso faz ela ficar flutuando no ar prestes para ir para a morte. Enquanto tudo isso acontecia, os mais pobres estavam prestes a morrer para os varredores, que estavam sendo controlados pelo Dom. Só que o Rodney mais uma vez dá um jeito de salvar todo mundo antes que o pior aconteça. Mas isso, quando o Dom quase morre, ele pula na mãe dele que estava pendurada. E por incrível que pareça, quando o Dom fica preso com a mãe dele, ele acaba matando a mãe dele. Foi sem querer? Ah, eu já não sei dizer. Mas também acaba dando um rim pra ele, pois ele fica preso igual o pai dele. Com isso, o grande soldador volta para a empresa, e isso acaba dando esperança para o povo novamente. E tudo volta ao normal, mas não antes de voltamos para a cidade que o Rodney nasceu. E é aqui vem um dos momentos mais legais do filme. O pai do Rodney finalmente se demite daquele trabalho sofrido. E logo depois, ele se encontra com o grande soldador e com o filho dele. E o grande soldador acaba trazendo peças novas. E principalmente uma notícia que muda tudo. O Rodney agora é o braço direito dele. Mais que isso, o sucessor. O mesmo cara que chegou ali sendo ignorado, agora é quem vai comandar o futuro daquilo tudo. E aí vem aquele momento mais tranquilo. O Rodney agradece o pai por tudo, por nunca ter deixado ele desistir. E ainda o Rodney devolve um incentivo pra ele. Agora é a vez do pai correr atrás do sonho dele, que é virar músico. E é claro, não começa lá essas coisas. Mas o mais importante não é isso, porque no final, todo mundo tá ali junto, se ajudando, se apoiando e rindo. E o filme encerra exatamente assim, com uma festa leve e divertida, e com aquela sensação de que, mesmo no mundo quebrado, ainda dá pra consertar as coisas. E no fim das contas, o que parecia só mais um filme aleatório sobre robôs, acaba sendo muito mais do que isso. Porque por trás de toda a zoeira das piadas e do caos, tem uma ideia muito simples, mas muito forte. Você não precisa ser o mais atualizado, o mais caro ou o mais perfeito para ter valor. O Rodney passou o filme inteiro sendo subestimado, usando peças de segunda mão, sendo ignorado, mas foi justamente isso que fez ele enxergar o que ninguém mais via. E talvez seja por isso que esse filme funciona tão bem até hoje, porque no meio de um mundo que só valoriza quem tá no topo, ele lembra que ainda existe espaço para quem tá tentando, para quem improvisa, para quem não desiste. E no final não é sobre virar um melhor, é sobre não deixar o sistema decidir o seu valor, porque se tem uma coisa que esse filme deixa bem claro, é que todo mundo pode brilhar, só precisa de uma chance ou de alguém que acredita em você. E se você chegou até aqui, já comenta aqui embaixo, você lembrava que esse filme era tudo isso ou também achava que era só uma animação aleatória? E claro, se você curtiu esse estilo de vídeo, já deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer e mostra que vale a pena trazer mais conteúdo assim.